Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a nosso estudo, reflexão sobre a leitura do profeta Zacarias, é o Deutero Zacarias, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar Zacarias capítulo 13, de versículo 1 ao 9. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Nesse dia, estará à disposição da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém uma fonte para lavar o pecado e a impureza. Versículo 2. Eliminação dos ídolos. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, cortarei do país o nome dos ídolos, para que nunca mais sejam lembrados. Também expulsarei do país os profetas e o espírito de impureza. Se alguém profetizar novamente, o pai e a mãe que geraram esse indivíduo vão dizer-lhe: você não ficará vivo, porque falou mentiras em nome de Javé. O pai e a mãe que o geraram o transpassarão, enquanto estiver profetizando. Nesse dia, os profetas ficarão com vergonha das próprias visões e de suas profecias, e não vestirão mais o manto de pelo para contar mentiras. Dirão: eu não sou profeta, sou um trabalhador da terra, pois esta terra pertence a mim desde a juventude. E se lhe perguntarem: e o que são esses machucados em seu peito? Ele responderá: eu me machuquei na casa de meus amigos. Um processo doloroso. Versículo 7. Espada, desperte contra o meu pastor e contra o homem da minha parentela. Oráculo de Javé dos exércitos. Fira o pastor, para que as ovelhas se dispersem, pois eu vou virar a minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a terra, oráculo de Javé, que 2/3 serão eliminados e somente 1/3 restará. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, para apurá-la, como se apura a prata, para prová-la, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu responderei. Eu direi: ela é o meu povo, e ela responderá: Javé é o meu Deus. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Nesse dia, estará à disposição da casa de Davi, dos habitantes de Jerusalém, uma fonte para lavar o pecado e a impureza. O processo de purificação não é um ato, é uma atitude, um processo contínuo que exige a fonte da própria vida em Deus. Esta purificação é consequência da morte violenta infligida ao misterioso que foi transpassado. Os beneficiados desta fonte são os reis e os vizinhos da capital, casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Aqui trata de um grande depósito de água para as abluções. Produz água corrente, água viva, como aquela de Deuteronômio capítulo 21, do versículo 4 ao 9, usada no caso de assassinato. Eliminação dos ídolos. Versículo 2. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, cortarei do país o nome dos ídolos, para que nunca mais sejam lembrados. Também expulsarei do país os profetas e o espírito de impureza. O processo de purificação irá eliminar os ídolos da sociedade, as divindades estrangeiras
e juntamente com eles os falsos profetas que sustentam esta idolatria. A causa da rebeldia do povo de Israel e de seus crimes, a causa foi a idolatria. E eles terem ouvido os falsos profetas do Senhor. Javé vai condená-los à extinção. Eles morrerão sem descendência. Versículo 3. Se alguém profetizar novamente, o pai e a mãe que geraram esse indivíduo vão dizer-lhe: você não ficará vivo, porque falou mentiras em nome de Javé. O pai e a mãe que geraram este profeta o transpassarão enquanto estiver profetizando. Até os pais deverão colaborar na purificação para cortar o mal pela raiz, eliminando o mal. O profeta será traspassado porque falou falsamente em nome de Javé. Este oráculo vem dirigido a todos os profetas. Todos serão removidos junto com seus ídolos. Versículo 4. Nesse dia, os profetas ficarão com vergonha das próprias visões e de suas profecias. E não vestirão mais o manto de pelo para contar mentiras. O manto de pele era a vestimenta dos profetas. Os falsos profetas que contam mentiras, dizendo que Javé disse, sendo que ele não disse nada, e usando do profetismo como profissão de ganho, eles então, diante da ameaça de morte, sentirão vergonha das próprias visões, porque eles sabem que são falsas visões, mas a usavam para ludibriar as pessoas e não servir a Javé, mas servir os seus ídolos, seus falsos deuses. Versículo 5. Dirão: eu não sou profeta, sou um trabalhador da terra, pois essa terra pertence a mim desde a juventude. A resposta do profeta é uma. Então, a resposta do profeta é uma evasiva. Ele está tirando o corpo fora para não assumir a responsabilidade de ser um falso profeta. Aqui o falso profeta cita a frase de Amós, capítulo 7, versículo 14. Ele que ganhou a vida com falsas visões e embuste, enganando o povo de Deus, agora justifica que tudo aquilo que ele ganhou trabalhando na terra. Versículo 6. E o que são esses machucados em seu peito? Ele responderá: eu me machuquei na casa de meus amigos. Então, este versículo 6 mostra que existe um inquérito. E o falso profeta nega envolvimento com o profetismo. Ele procura dar uma saída para evitar que morra, porque a acusação é que ele mentia em nome de Javé. Por ocasiões de certas festividades, em honra das divindades da fecundidade, os participantes retalhavam o corpo. Os machucados eram marcas do culto aos deuses da fecundidade. Então o falso profeta responderá: me machuquei na casa de meus amigos. Outra tradução: me machuquei na casa de meus amantes, isto é, os falsos deuses. Assim, o falso profeta, com estas provas, acaba por reconhecer suas práticas culpáveis. Amante, adultério, nós vamos ver em Oséias, é cultivar outros deuses e abandonar o único esposo do seu povo, que é Javé. Versículo 7. Espada, levante-se contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, oráculo de Javé dos exércitos. Fere o pastor
que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei a minha mão contra os pequenos. O pastor aqui não é o bom pastor. Nós encontramos no próprio Zacarias, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 14. Nem o mau pastor, que nós encontramos no capítulo 11 de Zacarias, do versículo 15 a 16. Mas ele é o chefe do povo, representante de Javé. A espada irá feri-lo, livrando o povo inteiro, da prova definitiva que deve preceder o tempo da salvação. Esta prova vem descrita com as imagens de ovelhas sem pastor, Ezequiel capítulo 34, versículo 5, do resto de Israel, que encontramos em Isaías capítulo 4, versículo 3, e do terço, a terça parte, Ezequiel capítulo 5, versículo 1 a 4. A espada se levanta contra o pastor. Ao ferir o pastor, as ovelhas se dispersam. Dá para lembrar o fim do povo de Judá e o exílio da Babilônia. Nem os pequeninos escaparão da espada de Javé. Até eles que poderiam se declarar inocentes não serão poupados, mas ficará um pequeno resto. Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, oráculo de Javé, que 2/3 serão eliminados e somente 1/3 restará. Quando o pastor for exterminado, o povo que ele pastoreava também será exterminado. O povo será separado, e aquele terço que escapar conhecerão a Deus e a vontade divina. Versículo 9. Farei esta terça parte passar pelo fogo, para apurá-la como se apura a prata, para prová-la como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu responderei. Eu direi, ela é meu povo, e ela responderá, Javé é o meu Deus. A terça parte que sobrar, Javé vai prová-la para purificá-la. Vai passar pelo fogo, como se faz com a prata e o ouro, e tirar toda a impureza. E a prata ficará pura, e o ouro ficará puro, sem impurezas. Então, Javé reatará a nova aliança entre o povo e Deus. Este povo purificado invocará o nome de Deus, e Javé responderá. Javé dirá a esta porção que sobrou, que foi acrisolada pelo fogo, dizendo, Israel é o povo de Deus, o povo de Javé. Israel purificado irá dizer, ao passar pelo fogo, Javé é meu Deus. E Deus vai dizer a este povo, meu povo, o povo de Javé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.